O martírio de Acácio, o centurião romano que escolheu Cristo em vez de César. Acácio, mais conhecido como Agátios de Bizâncio, Acatius ou Agatonas na tradição cristã, foi um centurião da Capadócia do exército imperial romano. Acácio viveu no século III, nasceu na Capadócia, Turquia, ingressou no serviço militar e logo se tornou centurião. Quando a perseguição contra os cristãos começou, sob as ordens do imperador Maximiliano Galério, entre os anos 299 e 311, o tribuno Firmo, em Perinto, na Trácia, interrogou seus próprios soldados, um após o outro, sobre sua fé. O centurião Acácio se confessou firme e abertamente cristão. Foi persuadido a negar sua fé e sacrificar aos deuses de Roma e de César, mas a tudo isso recusou. Vendo a firmeza de Acácio, o tribuno Firmo o enviou ao seu superior, o procônsul chamado Bibiano. Bibiano submeteu Acácio a ásperas torturas e cruéis tormentos. Mas firmemente ele permanecia em sua fé no Cristo. Após muitas torturas, o acorrentaram pesadamente e o trancaram na prisão. Pouco depois, o levaram como mártir junto a outros prisioneiros para Bizâncio, diante do prefeito. Os soldados marcharam rapidamente, sem demonstrar misericórdia para com os prisioneiros, e Acácio enfraqueceu muito ao longo do caminho, devido aos ferimentos, às correntes, à fome e à sede. Quando finalmente pararam para passar a noite, Acácio agradeceu a Deus por permitir que sofresse por seu santo nome. Enquanto orava, ouviu uma voz vinda dos céus que dizia: "Coragem, Acácio, seja forte." Essa voz também foi ouvida pelos outros prisioneiros, e por causa disso muitos deles creram em Cristo, e pediram a Acácio que falasse a eles e os instruísse na fé cristã. Em Bizâncio, como mártir, eles o colocaram na prisão, enquanto que os outros prisioneiros foram mantidos em condições menos severas. À noite, os outros prisioneiros viram que jovens radiantes apareceram a Acácio e o atenderam, lavando suas feridas e levando-lhe água e comida. Após passarem 7 dias neste sofrimento, Bibiano chamou novamente Acácio à sua presença e ficou impressionado com sua aparência rejuvenescida. Supondo que o guarda da prisão tivesse sido subornado para dar ao prisioneiro descanso e comida, ele chamou o guarda para interrogá-lo. Como não acreditou em suas respostas, Bibiano mandou espancar o guarda severamente. O próprio Acácio então respondeu ao procônsul Bibiano: "Meu poder e força me foram dados pelo Senhor Jesus Cristo, que curou minhas feridas." O procônsul Bibiano deu ordens para bater no rosto de Acácio, e quebrar-lhe os dentes por considerar suas palavras uma ofensa. Determinado a intensificar e prolongar a tortura de Acácio, Bibiano o enviou ao prefeito Flacino com uma carta. Ao ler a carta, Flacino ficou irritado por Bibiano ter torturado um centurião e cidadão romano, por tanto tempo e com tanta crueldade. Deu-lhe ordens para decapitar o mártir sem mais demora. No local da execução, Acácio ergueu os olhos para o céu, agradecendo a Deus por ter recebido a morte de mártir por sua causa. Então curvou a cabeça sob a espada. Isso ocorreu em maio do ano 303, alguns anos depois do seu martírio, sob o governo do imperador Constantino, o Grande. As relíquias do santo mártir Acácio foram postas em Constantinopla, numa igreja construída em sua homenagem, e mais tarde foram transferidas para a Calábria, para a cidade de Silátio. A data do seu martírio é tradicionalmente 8 de maio, quando a sua festa foi celebrada. Mais tarde, foi transferida para 7 de maio. Suas relíquias foram realocadas em 630 para uma fonte em Esquílace, perto do Vivarium, no mosteiro fundado no século anterior por Cassiodoro no calcanhar da Itália. Ele era conhecido em Esquílace como San Agário. Uma relíquia de seu braço foi trazida para Guardavalli em 1584 pelo bispo de Esquílace, Marcelo Sirleto, daí o patrocínio de Agátios desta cidade. Relíquias de Esquílace também foram trazidas para Cuenca e Ávila na Espanha, onde ele é conhecido como San Acato. Santo Agátio também é venerado na Eslovênia, onde inúmeras igrejas e capelas são dedicadas a ele. Essa veneração popular remonta ao século XVI, quando ele era considerado o santo padroeiro dos lutadores contra os turcos otomanos. Pela mesma razão, ele se tornou popular entre os maniotas, habitantes da península de Mani, na Grécia, que tomaram seu confronto com as autoridades pagãs romanas como um símbolo de sua própria resistência duradoura ao domínio do Império Otomano. Sem o sacrifício desses heróis da fé, com certeza a cristandade não existiria mais no tempo presente.
Foram os mártires que levaram Cristo adiante, com suas próprias vidas.